Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Diana Barbosa de Lucena e eu vim trazer uma série de vídeos para vocês de como estudar para concurso sem gastar nada. É isso mesmo, você não vai ter mais desculpa para estudar para concursos. Eu vou ensinar para vocês como que eu comecei a estudar sem gastar nada lá em 2016 e com técnicas que funcionam até hoje. Então, vamos lá comigo. O que eu vou trazer para vocês? Quando eu comecei a estudar lá em 2016, eu não sabia direito como que eu tinha que estudar, então eu fui para o YouTube, procurei um monte de dicas, um monte de coisas, mas não achei muita coisa. O que eu descobri? Que o básico é você fazer questões. Então, com questões você vai aprender como funciona a banca, como que você tem que estudar, o que você tem que realmente aprender. É claro que eu pegava o edital, via o que eu precisava aprender para aí sim começar. Mas vamos supor hoje que eu não tenho edital, não estou estudando para nenhum concurso. Faz quase um ano que eu parei de estudar. Então eu vou ensinar para vocês como que eu estudaria a partir de hoje, tá? Então, tem sites bem legais que são de questões, como o Que Concursos, que eu tô mostrando aí para vocês na tela. Tem o PCI Concursos, que você consegue puxar provas. Então você vai estudar por questões, você vai ver os comentários e você vai aprender realmente. Aí sim você vai procurar vídeos no YouTube sobre aquele conteúdo que você mais errar. Gente, errar é a chave para o sucesso. É importante que você erre bastante nos treinos para que você absorva o conteúdo e aí sim vá muito bem na sua prova, tá bom? Se você já está gostando do comecinho desse vídeo, deixe seu like aí, compartilha com seus amigos e deixe seu comentário aí também. Como que você estuda para concursos, como que está sendo sua trajetória aí no meio dessa pandemia aí e se você está desanimado, se você se motivou, o que está acontecendo aí. Então, gente, você digita aí no Google PCI Concursos. Como eu falei, eu não estudo há um ano, então eu vou começar hoje. Eu não escolhi prova, eu não fiz nada. A gente vai escolher aqui juntos nesse vídeo. Então, eu vou escolher uma prova. Aqui, ó, vocês viram, tem 180 mil provas. Então, tem muita coisa boa aí. Vou pegar uma prova bem recente e eu vou colocar da banca VUNESP, que é a banca que eu mais gosto. Mas você pode escolher de qualquer banca, tá bom, gente? É muito importante que vocês se especializem em uma banca, porque cada banca tem o seu jeito diferente de cobrar. Então vamos procurar uma prova aí. Uma prova mais recente, né, gente? Ó, mas essa daqui é para advogado. Vamos pegar uma de nível médio. Vamos escolher uma prova. Dá uma pausa aqui no vídeo e vou tentar achar uma prova mais recente. Ó, voltei aqui. Então, eu coloquei aqui na pesquisa VUNESP Médio 2020. Me apareceram duas provas. Uma de Bragança Paulista. As duas são de Bragança Paulista, assistente de gestão e políticas públicas para secretário e para gestão administrativa. Então vamos abrir essa prova aqui para ver como que ela está sendo. Não sei o edital dessa prova, nunca vi essa prova, tá, gente? Então você vem aqui e baixa a sua prova. Baixa a prova e o gabarito, tá? E vem aqui e baixo o gabarito também. Beleza, nós vamos começar por língua portuguesa. Não sei quantas questões tem aqui, já vou dar uma olhadinha junto com vocês. São 10 questões apenas. Então eu posso abrir também essa prova no Que Concursos, porque ele deixa você fazer 10 questões gratuitas.
Então, até vou te mostrar dos dois jeitos. Você pode vir aqui fazer a prova de português, depois pegar o gabarito, colocar, depois a gente faz de matemática e tal. Vamos fazendo a de português nesse vídeo, a de matemática no próximo vídeo. Vou colocar essa prova aqui no que concursos também, para vocês verem que dá para estudar, dá para fazer, tá bom? Gente, eu tô fazendo junto com vocês. Faz tempo que eu não estudo. Pra quem não me conhece aí, eu comecei a estudar em 2016 e eu fui aprovada em alguns concursos aí, eu fui aprovada em vários concursos, na verdade, mas eu trabalhei no IBGE por 8 meses. Eu trabalhei na Prefeitura de Mogi das Cruzes por 1 ano e meio, aí eu pedi exoneração porque eu fui chamada no Tribunal de Justiça. Então, atualmente eu estou no Tribunal de Justiça. E esse foi assim, gente, eu não paguei cursinho, estudando realmente do jeito que eu vou mostrar pra vocês. Então, assim, eu quero só provar que dá pra estudar, entendeu? Você só não vai estudar se você não quiser. Ó, provavelmente é essa prova aqui, assistente, ó, de 2020. Não sei se tá a prova aqui, ó. Tem pra baixar a prova. Eu queria resolver online. Deixa eu ver se tem. Não tem no que concursos essa prova. Então a gente vai fazer pelo PC e concursos mesmo. Então nós vamos fazer a prova. É legal você ter uma folha de sulfite, uma folha de caderno e uma caneta, porque você vai anotando todas as coisas que você errou para você aprender e pesquisar, entendeu? Então vamos lá, para as 10 questões de língua portuguesa. Então, gente, a chave é errar, tá? Então, quando você erra, você aprende. Então, não tenha medo de errar. Se você tiver medo de errar no treino, você não vai errar, mas você vai errar na prova. Então, é melhor que você treine, você erre bastante no treino para realmente aprender. Vamos lá para a primeira questão. Eu só vou tomar uma água e aí eu já volto. Então vamos lá. Se eu errar aí não vamos julgar, porque essa é o que a gente tem que fazer mesmo, tá? Então, língua portuguesa. A Banca Vunesp, ela gosta muito de colocar charge, então aqui a gente já tem uma logo de cara. Eu ia entrar no mar, mas essa água gelada jogou areia nos meus planos. Então, é uma pegadinha aí, né? Uma charge engraçada, né? Ele queria entrar no mar, mas a água gelada jogou areia nos planos dele, que era de entrar no mar. Então, ele desistiu. A expressão, número 1. A expressão jogou areia nos meus planos remete ao sentido de distrair? Não. Brincar? Não. Atrapalhar? Letra C. Vou até colocar aqui no papel. Para mim, é a letra C. Número 1, letra C. Machucar, não machucou os planos dele. Cooperar, não cooperou, atrapalhou os planos dele. Então, essa questão aqui, bem facinho, eu acredito que está certa. Número 1, eu coloquei a letra C. Vamos fazendo juntos aí, vai colocando o que vocês acham. Número 2, em sua fala, a personagem emprega a conjunção mas para. Gente, sempre a Banca Vunesp, ela cobra a conjunção. Ela gosta muito da conjunção de finalidade, que é geralmente eles usam a palavra para. Mas essa conjunção de mas é tipo contrariedade. Sempre que você tiver uma dúvida, você joga no Google aqui, ó, conjunções, tá? Não é bom fazer isso durante a prova. Então vai aparecer aí uma lista de conjunções. Mas eu vou fazer a prova primeiro, depois eu pesquiso. Em sua fala, a personagem emprega a conjunção mas para concluir um pensamento. A conjunção mas, ela não é para concluir, tá? Comparar duas informações? Pode ser, vamos ver. As outras alternativas. Resumir as informações anteriores? Nunca. Gente, a conjunção mais, ela não tem esse sentido. Opor
uma informação a outra? Pode ser. Explicar o sentido de uma expressão? Também não, ela não é uma conjunção explicativa. Eu fico entre a de, que é opor, e comparar. Mas a gente vai ler novamente o textinho. Eu ia entrar no mar, mas não deu. Mas a água gelada jogou areia nos meus planos. Então, ele não está comparando, ele está se opondo mesmo. Geralmente, a conjunção mas é para se opor a uma frase anterior. Então, ele opor uma informação a outra. Eu vou na letra D. Vai fazendo seu gabarito aí. Depois a gente vê o gabarito da prova. E aí vai ter outro textinho aqui. Então, interpretação de texto, sempre que você lê o texto, é bom você ler o texto e fixar quais as ideias que esse texto trouxe, para depois responder as questões. Então, o título é Emergentes à Frente. As tecnologias de segurança digital por meio de biometria estão evoluindo para coibir roubos e fraudes, seja nas contas bancárias, seja nas eleições. Isto acontece principalmente em países emergentes, como o Brasil e tal, esses são países emergentes, que nesse quesito estão à frente de nações desenvolvidas. Grandes democracias como o Brasil e a Índia estão utilizando a tecnologia para trazer mais segurança aos pleitos. Por aqui, 67% do eleitorado já cadastrou as impressões digitais para se identificar na hora do voto, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Não é por acaso, portanto, que uma pesquisa realizada pela empresa francesa Idemia, que ouviu 2.800 pessoas em 11 países, apontou que 89% dos brasileiros utilizam a biometria digital em algum momento da vida. Trata-se do maior índice do mundo. A proporção cai para 48% nos Estados Unidos. No reconhecimento de voz e íris, a Índia lidera. Os bancos também têm adotado a biometria como mais uma ferramenta de segurança. Isso faz com que as populações emergentes confiem mais nesse tipo de tecnologia. Então, acabou o texto. Aí você pensa, o que esse texto me trouxe? Ele me trouxe que os países emergentes, Brasil, Argentina, tal, esses são os países emergentes, eles utilizam mais a biometria do que os países desenvolvidos, como Estados Unidos e tal. Então, por que eles utilizam mais a biometria? Porque isso traz uma segurança, uma sensação de segurança. Então, tanto nas eleições como nos bancos nós estamos utilizando a biometria. Foi isso que eu entendi do texto. Lembrando que eu nunca vi essa prova, tá? Então, ele também diz que quem lidera, a Índia, ela lidera no reconhecimento de voz e íris. Então, foi isso que ficou marcado. E que os Estados Unidos utilizam só 48% da biometria. Então, a gente vai para as questões. De acordo com o texto, a biometria tem sido empregada para manter a supremacia de países desenvolvidos? Não, o texto falou para mim que os países desenvolvidos utilizam menos biometria do que os países emergentes. Gerar lucros para as empresas de tecnologia? Também no texto não se refere a isso. Diz que é para trazer segurança, então o texto ele especificou bem que várias vezes do texto, pelo menos 3 vezes eu vi ali que trazer segurança. Então, realizar pesquisa em várias partes do planeta? Também não. Obter dinheiro e ganhar eleições desonestamente? Também não. E reprimir ações ilegais de várias naturezas? Sim, porque ele está trazendo segurança, então ele vai reprimir as ações ilegais. Para mim, a letra 3 é a letra E. Vou colocar aqui no gabarito, na minha folhinha. Espero que vocês também estejam fazendo essa prova. Número 4. De acordo com as informações do texto, conclui-se que os dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam a falta de preocupação com a segurança nos pleitos. Eu não vou nem ler o resto dessa questão. Gente,
Diz o texto que é para trazer segurança, então vai ser a falta de segurança? Não, com certeza não. Confirmam a ideia de que os países emergentes estão usando a tecnologia com o intuito de garantir mais seguranças aos pleitos? Para mim, eu já pararia aqui, não leria nenhum resto, mas a gente tem que ler só para confirmar. Para mim, a letra B, eu já vou anotar aqui letra B. Letra C. Reiteram a desconfiança que a maioria da população dos países emergentes envolvidos tem em relação à tecnologia? Não. No texto diz que essa ideia de biometria traz mais seguranças para a população dos países emergentes, tá? Reforçam a ideia de que os países emergentes ficam vulneráveis? Não, gente, eles ficam mais seguros. Letra E. Mostram que os avanços tecnológicos são bem-vindos na sociedade, mas tem se disseminado pouco no cotidiano da população? Não, tem-se. Tem uma parte que fala que 80% da população usa essa tecnologia, então não é pouco, é muito, tá? Número 5. Até agora as questões foram bem tranquilas para nível médio. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância e pontuação. Então tá, vocês viram o que vai pedir nas perguntas? É pontuação e concordância. A concordância pode ser nominal, verbal, pode ser qualquer tipo de concordância, tá? Se você não sabe o que é concordância, tem um vídeo meu aí falando. A concordância, ela basicamente concordância, o verbo vai concordar com o sujeito. Então, se está no plural, tem que estar tudo no plural. Se está no singular, tem que estar no singular. Se está no feminino, tem que estar no feminino. Se o verbo e o sujeito está no masculino, eles têm que combinar, tá bom, gente? Então, vamos lá. Os países emergentes, você já vê que aqui está no plural, estão à frente das nações desenvolvidas quando o assunto é as tecnologias. Então eu já achei um erro, porque quando o assunto são as tecnologias, você está vendo que esse está no singular e as tecnologias está no plural? Então tá errado. É isso que você tem que perceber quando ele pede concordância. Quando o assunto são as tecnologias. Agora já me deixa um pouco confusa, porque o assunto está no singular, as tecnologias está no plural. Mesmo assim, eu acho que essa alternativa ela está errada. Vamos ver as próximas, depois eu volto nela. Para trazer mais segurança aos pleitos realizados, o Brasil e a Índia, então os dois, estão utilizando a tecnologia. Para mim, aqui tá certo, ó. O Brasil e a Índia, os dois estão, tá? Então tá no plural, estão utilizando o que? A tecnologia. Então, para trazer mais segurança aos pleitos realizados, se tivesse só realizado estaria errado. Para mim, a letra B, ela é uma boa alternativa. Letra C. Na pesquisa da empresa francesa Idemia, ouviu-se 2.800 pessoas. Veja aqui, ó. Lembrando que a gente está vendo só a concordância, mas a gente tem que ver as pontuações também, tá? Ouviram-se por 2.800 pessoas, porque não ouviu-se a uma pessoa só, mas a gente ouviu várias pessoas. Então, essa alternativa ela está incorreta. No Brasil, vírgula, essa vírgula aqui pode ter, porque está separando, só no Brasil, 89% dos cidadãos utilizaram a biometria digital. Na Índia, a voz e a íris são utilizadas. Essa alternativa parece correta também. Então, a gente vai comparar a letra B e a letra D, a pontuação, o que está incorreto, tá? Letra E. Várias ferramentas de segurança estão, então tá no plural, as ferramentas estão no plural, tá no plural, estão sendo utilizadas, tá? Ou utilizados pelos bancos. Então, eu já elimino porque aqui não está no plural.
Então, elas estão sendo utilizadas pelo banco? Não. Elas estão sendo utilizadas, as ferramentas elas estão sendo utilizadas ou estão sendo utilizados pelos bancos, mas para mim é utilizadas, tá? Então, essa está incorreta. Eu fiquei entre a letra D e a letra B, então a gente vai ver pontuação, o que está incorreto. Então, é assim que eu faço a prova, gente. Pode parecer loucura aí para alguns, mas é assim que eu faço a prova, é assim que tem dado certo para mim. Então tá, letra B. Para trazer mais segurança aos pleitos realizados, o Brasil e a Índia estão utilizando a tecnologia. Então a letra B, para mim, pontuação, ela parece incorreta. Por quê? Na verdade, ela está toda invertida. Então, eu leria assim: o Brasil e a Índia estão. Então, não pode ter essa vírgula aqui. O Brasil e a Índia estão utilizando a tecnologia para trazer mais segurança aos pleitos realizados. Então, não se separa o verbo estão, do sujeito. Quem estão utilizando a tecnologia? O Brasil e a Índia. Então, a gente não pode separar o verbo do sujeito pela vírgula. Não tem essa pontuação. Então, a letra B ela está incorreta. Já a letra D, ela está correta. Ah, Diana, mas aqui na letra D, no Brasil, tem uma vírgula. Mas assim, a gente não pode separar o sujeito do verbo. Então, assim, o verbo aqui é utilizaram. Quem utilizaram a biometria digital? 89% dos cidadãos. Tá vendo que não está separando o sujeito do verbo? Então, quem utilizaram a biometria digital? 89% dos cidadãos utilizaram no Brasil. Então, essa vírgula, ela serviu para tirar no Brasil do final e trazer para o começo da frase. Então, a letra D, ela está correta, na minha opinião. Vamos ver aí no gabarito, né? Número 6. Na última frase do texto, gente, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com aquela pessoa que você quer que estude, e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações se você está gostando desse vídeo. Isso incentiva para que eu traga mais vídeos para vocês e continue gravando aí muito mais vídeos. Peço perdão aí por ter parado, mas eu tive aí uns problemas pessoais e agora eu tô voltando aí a gravar mais vídeos no canal para te ajudar nos concursos públicos aí. Número 6. Na última frase do texto, isso, tá vendo que isso tá em negrito, né? Ele tá ressaltando aí aos olhos. E isso faz com que as populações emergentes confiem mais nesse tipo de tecnologia. Então, isso o quê? O que traz para a população emergente confiar na tecnologia? Na minha opinião, pelo que eu li no texto, é a biometria. Então, alguma coisa nas alternativas que me lembre a biometria é a alternativa que eu vou marcar. Então, vamos ver as alternativas. O pronome destacado refere-se ao quê? Então, a palavra isso está remetindo, está relembrando o quê? Essa é a pergunta. Cair a proporção? Não. Cair a proporção vai trazer mais segurança para a população? Não. Adotar a biometria? Foi o que eu falei. Qualquer coisa que tivesse biometria seria o que eu ia marcar. Então, a letra B está muito propícia para me marcar, para que eu marque ela. Letra C. Reconhecer voz e íris? Não. No texto a gente vê que a Índia é que tem a maior proporção de voz e íris. A gente aqui no Brasil é biometria, tá? E cadastrar as digitais? Pode ser. Adotar biometria e cadastrar digitais. Mas cadastrar digitais é muito mais amplo, assim. Você pode usar no RG, cadastrar sua digital, não é biometria em si. Mas pode ser, vamos ver. Evoluir a tecnologia. Então, vou ler aqui novamente. Na última frase do texto. Então, eu vou recorrer ao texto para saber o que ele quis dizer com isso, tá? Cadê o texto? No último
parágrafo. Os bancos também têm adotado a biometria como mais uma ferramenta de segurança. Isso faz com que as populações emergentes confiem mais nesse tipo de tecnologia. Então, os bancos eles têm adotado a biometria. Gente, está no texto. A resposta está no texto. Se você tiver dúvida, vai para o texto. Então, é a letra B, adotar a biometria, tá? 6, letra B. 7. Leia a tira. Do níquel náusea. Uma larva vai formar um casulo e aí vai acontecer a magia da metamorfose. Um novo ser vai surgir com asas delicadas e antenas. Uma mosca. Sinto o cheiro de decepção no ar. Realmente, eu quando estava começando a ler o texto, eu pensei que ia virar uma borboleta e não uma mosca, mas virou uma mosca, né? Na tira, os termos metamorfose e decepção significam correta e respectivamente. Então, quando fala respectivamente, é primeiro a metamorfose e depois a decepção. O que a metamorfose significa? Na minha cabeça já vem mudança, transformação. O que decepção significa? Uma coisa triste, né? Uma coisa ruim. Então, primeiro a gente tem que achar o significado de metamorfose e depois de decepção, porque está escrito na pergunta é respectivamente, tá? Então, primeiro, metamorfose e transformação, certo. Decepção, frustração, certo. Para mim, a letra A, eu vou já anotar a letra A aqui, tá? Número 7, letra A. Vamos para as próximas alternativas. Metamorfose é enganação? Não. Metamorfose é amadurecimento? Poderia até ser, mas está mais para transformação. Ou decepção e raiva? Não chega a ser uma raiva, só para mim uma tristeza, então não. Metamorfose é cena? Não. Decepção é descontentamento? Sim, mas não está errada a primeira, então a gente anula essa alternativa. Metamorfose é mudança? Sim. Decepção é ilusão? Não, é desilusão. Então a gente já ficou na letra A mesmo, tá? Leia o texto para responder as questões de número 8 e 10. Gente, sempre vai ter 2 textos, mesmo que tenha 10 questões. Se for 15 questões, vão ter 3 textos. Então, aprenda a ler, certo? Vamos lá, o textinho parece ser pequeno. Vamos lá para mais um texto. A distância. Sempre defendi a tese de que foi a preguiça que trouxe a civilização. O que foi a invenção da roda, senão o prenúncio da charrete e o triunfo do comodismo? Fomos a primeira espécie a criar um jeito de não ir, mas ser levada. A razão do hominídeo para deflagrar o processo que resultou no controle remoto foi prática. Quando eu pego palavras assim que eu não sei o significado, que nem hominídeo, não sei. Você aí pode saber, deixa aí nos comentários se você sabe. Eu anoto essas palavras para depois... Claro, isso no treino, na prova você não vai fazer isso, né? Mas para depois buscar o significado, eu coloco até um post-it colado na parede com o significado, porque eu gosto de aprender palavras novas, tá? Então eu até dou uma lida melhor nesse parágrafo para tentar entender o que pode significar essa palavra. Então, a razão do hominídeo para deflagrar o processo que resultou no controle remoto foi prática. A de atingir uma pressa sem arriscar o ser mordido, ou almoçar sem ser almoçado. O primeiro lance
do longo processo que terminou com o implante no cérebro foi a pedra arremessada. Depois vieram a lança, o estilingue, o arco e flecha, a catapulta, as armas de fogo, o foguete intercontinental, o drone, todos os engenhos para evitar chegar perto. A distância sempre foi um inimigo natural do homem, ou pelo menos do homem preguiçoso. Vencê-la foi o nosso grande desafio intelectual. E agora se abre a possibilidade de subjugá-la só com o intelecto, desprezando os instrumentos que, da pedra à internet, nos ajudaram até aqui. Estamos simbolicamente de volta à savana primeva, pensando em como empurrar aquele mamute para dentro do fosso sem precisar ir lá. Mas agora o pensamento basta, a vontade se realizará sozinha, sem as mãos, sem mais nada. A preguiça cumpriu a missão histórica. E aí a gente vai ver que tinha um número 1 aqui, o que significa primeva, primitiva dos tempos de outrora. O que eu entendi desse texto? Então, sempre que eu leio um texto, eu paro para pensar o que eu entendi. Eu entendi que a distância é algo que a gente sempre tenta encurtar. E desde a época da pedra, os homens eles foram evoluindo por causa da preguiça de ir até lá. Então, antes era uma pedra, estilingue, agora é a internet. Então, o que me remete a esse texto é a internet. Que hoje, a gente não precisa mais ir na escola, principalmente nessa época de pandemia, para ter a aula. A gente pode ter uma videoaula. Então, esse texto ele me fez pensar muito na internet. E como ela encurta a distância e fala o texto muito de preguiça, que a preguiça ela trouxe evolução. Então, antes de eu responder as questões, eu penso no texto. E a gente vai para as questões. De acordo com o ponto de vista do narrador, a preguiça ampliou os horizontes humanos, já que inspirou o homem a buscar soluções para mantê-la. Não foi para mantê-la a preguiça. A letra A, eu tenho algumas dúvidas, mas pode ser a correta sim. Letra B, a preguiça foi intensamente combatida? Não, eu já paro de ler aí, porque no final diz aqui, a preguiça cumpriu sua missão histórica. Então, ela não foi combatida, tá, gente? Colocou o ser humano em situações de perigo? Não, ela tirou o ser humano de situações de perigo, porque de preguiça de chegar lá, da distância, ele foi criando coisas que fizessem ele chegar lá sem precisar estar lá. Então, para mim tá errado, mas eu vou ler só essa alternativa para ver se não fica nenhuma dúvida. Colocou o ser humano em situações de perigo, em especial nos momentos de obter comida? Não, a preguiça não. Tá lembrando que a pergunta tá falando da preguiça, tá, gente? Esteve sempre atrelada ao intelecto do homem, marcado pelo medo e pelo desinteresse em agir? Sei lá. Vou ler essa novamente depois e a letra A. A preguiça, ela resultou da vontade do ser humano de viver de forma mais civilizada, ainda que sem comodismo? Não, a intenção da preguiça não é viver de uma forma civilizada e sem comodismo. A preguiça ela está atrelada ao comodismo. Então a gente vai ler a letra A e a letra D novamente, que foi as que eu fiquei com dúvida, para ver. Lembrando que ele está perguntando a preguiça. Então eu sempre coloco, a preguiça, ela ampliou os horizontes humanos, já que inspirou o homem a buscar soluções para mantê-la. Eu fico mais nessa do que na letra D. Se a gente errar, bom que é só um treino e a gente vai aprender, tá? Mas isso aqui é interpretação de texto.
A letra D, a preguiça esteve sempre atrelada ao intelecto do homem? Eu acho que não. Eu acho que a preguiça, ela vem primeiro, depois o intelecto, pelo que está no texto, tá? Marcado pelo medo e pelo desinteresse em agir? Pra mim não, porque assim, a preguiça ela estimulou o homem a criar coisas, então pra mim essa alternativa tá errada e eu vou na letra A novamente. Número 8, letra A. 10. É crase, eu já vejo aqui que é crase. Então, a crase, ela tem as regrinhas dela, né? Ela não vem antes de letra de palavra masculina. Então, a gente vai ver aí o que mais está de acordo. O homem chegou, quem chega a algum lugar. Chegou à invenção. Invenção é uma palavra feminina. Da roda. Então tá, o homem chegou à invenção da roda. Pode ter crase aqui sim. Como forma de fazer triunfar o seu comodismo, já que sua espécie quis criar um jeito de não ir aos lugares, mas de ser levada a eles. Tá. Eles é masculina, tá no plural. A crase, ela só vem antes de palavras no plural se a palavra A tiver também acompanhado de S. Não é nenhum caso desse. Então, aqui, com certeza, não tem crase. Então, a letra B, ela tá eliminada. E a letra E também tá eliminada. A gente fica com a C, a D e a A, tá? Assim, coube a quem? A preguiça. Coube a preguiça a deflagração desse processo. Coube a quem? A preguiça. A preguiça fazer o quê? Então, a última também não tem crase. Então, a letra A, pra mim, tá eliminada. Então, ou é a letra C ou a letra D. Coube a preguiça. A preguiça é uma palavra feminina. A preguiça. A gente não fala o preguiça. A gente fala a preguiça, tá? Então, coube a alguém fazer alguma coisa. Então, aqui tem crase. As duas aqui tem crase, então vai ser pela primeira. O homem chegou à invenção da roda. Ele chegou a algum lugar. Então, ele chegou a fazer, a ter a invenção da roda. Então, para mim, isso aqui tem crase. O homem chegou à invenção da roda como forma de fazer triunfar. Pra mim tem crase, eu posso errar, gente, mas pra mim tem crase. Então eu vou na letra C. 9. Letra C. 10. E a última questão de português. Assinale a alternativa em que a regência está em conformidade com a norma padrão. Como faz um ano que eu estudo, eu estou aqui tentando recordar o que é regência. O homem desde sempre ansiou em vencer a distância, e a história mostrou que ele foi capaz nisso. Para mim, regência, se eu não me engano, tá tudo ali, concordância, todas as regrinhas aí de português estarem corretas. Então, eu vou olhar tudo, vou olhar concordância, vou olhar pontuação. Eu acho que é isso. Depois eu vou assistir um vídeo meu para relembrar o que é regência, que faz tempo que eu não estudo. O homem desde sempre ansiou, quem anseia por alguma coisa. Ansiou em vencer. Em vencer o quê? A distância e a história. Não, em vencer a distância. E a história mostrou, então essa vírgula está correta, mostrou que ele foi capaz nisso. Eu acho que a única coisa que pode ter errado aqui é em.
acho que é preposição, o nome, em vencer, porque quem anseia, anseia por alguma coisa. Então eu colocaria: o homem desde sempre ansiou por vencer. Não sei se isso aqui está correto. O homem desde sempre aspirou por. Então agora eu lembrei o que é regência. Regência é isso aí. Ver se acho que a preposição ela tá coerente com o verbo, né? Então tá. Quem aspira, aspira por alguma coisa. Então é isso aí mesmo. O homem desde sempre aspirou por vencer a distância. E a história mostrou que ele esteve apto nisso. Esteve. Bom, vamos para a próxima. É a que tiver mais coerente aqui, gente. O homem desde sempre pretendeu de vencer. Quem pretende, pretende alguma coisa. Então isso aqui tá errado. Pretende vencer. Então seria assim: o homem desde sempre pretendeu vencer. Não tem esse D aqui, tá? O homem desde sempre ansiou. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Então, o homem desde sempre ansiou por vencer a distância. E a história mostrou que ele foi capaz disso. Para mim, a letra E. A letra E para mim parece estar bem redondinha, bem perfeitinha, porque quem anseia, anseia por alguma coisa, e ansiou por vencer. E a história mostrou que ele foi capaz disso, de quê? De vencer. Disso, de vencer. Então, para mim, a letra E. 10, letra E. Gente, eu sei que esse vídeo tá um pouco cansativo, desculpa aí, mas é assim que a gente aprende. Então, outra coisa que eu gosto da banca VUNESP é que geralmente, se são 10 questões, 2 alternativas vai estar numa letra, 2 é bem distribuído. Então, antes de eu ver o gabarito, eu dou uma olhada se está mal distribuído as minhas alternativas, porque se estiver mal distribuído, eu errei alguma. Então, eu vejo aqui, eu conto. Por exemplo, tem que ter 2 alternativas com a letra A. Então, eu tenho a 7 a 8 com a letra A. Tenho que ter 2 alternativas com a letra B. E aqui eu tenho só uma alternativa com a letra B, que é a 4. Pode ser que eles não façam essa distribuição, tenha alguma coisa aí que tá fora mesmo. Não, eu tenho 2 letras B, a 4 e a 6. E letra C, eu tenho 2, a número 1 e a número 9. Letra D, a alternativa 2 e a alternativa 5 tem 2 letras D. E letra E, a alternativa 3 e a alternativa 10. Então, assim, você viu? A gente ainda vai conferir o gabarito, mas está bem distribuído. Eu tenho 2 alternativas em cada letra, tá? Então, eu sempre confiro isso, porque se eu tivesse 3 letras A e uma letra B, eu ia dar uma relida nessas questões, porque pode ser que eu errei, entendeu? A gente vai no gabarito, vamos ver se eu acertei ou errei. Mas, gente, o importante quando você está começando a estudar é que você erre mesmo, porque você vai lá e vai ver por que você errou. Eu gosto muito do que concursos, porque eu vou fazendo as questões e vou lendo os comentários. E a pessoa que comenta, geralmente elas comentam ali, o porquê, porque é um verbo transitivo, direto, indireto, tal, eles comentam isso. Então eu lia muitos comentários, porque as pessoas que estão estudando, elas são muito boas, então elas colocam no comentário aí por que tá errado, por que não tá. Então eu vim aqui, na disciplina português, por exemplo, e eu escolhi 10 questões, eu escolhi uma prova para fazer e eu li os comentários do porquê que eu errei. É muito importante você saber o porquê que você errou, porque quando você está estudando, você ir lá e acertar 10 questões, isso não é lucro, assim, é legal pro seu ego, mas não pro seu aprendizado. Então, assim, no começo eu errava muitas questões mesmo, gente. E era muito bom, porque era ali que eu aprendia. Então, se hoje você está errando muito,
É assim que você vai aprender. Saiba que você está no caminho certo, tá bom? Vamos para o gabarito. Não deixa de dar o seu like aí no vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar com seus amigos, tá bom, gente? Isso incentiva para que eu grave mais vídeos. Então vamos lá para a correção. Vou corrigir com uma caneta vermelha. Número 1, letra C, certo? 2, D, 3, E, 4, B, 5, D, 6, B, 7, A, 8, A, 9, C e 10, E. Acertei todas as questões. Isso é só bom pro meu ego, mas não pro meu aprendizado. Só para eu saber que realmente eu tô no caminho certo. Mas o importante no começo é você errar muito e aprender. Então o que eu fazia também? Crase, eu errei a crase, eu ia no YouTube, pegava um vídeo de crase e aprender as regras de crase, que são várias. Tem algum vídeo meu aí de crase, eu vou deixar no link aí, no link embaixo para você assistir. Então tem várias regrinhas de crase. Então assim, é importante você saber as conjunções. Sempre vai ter uma pergunta de crase, sempre vai ter uma pergunta de conjunções. Então vai no Google, coloca aqui, ó, quais são as conjunções. Tem uma tabelinha, ó, gente, eles dão em tabela aqui, ó. Leia isso, decora isso, ó. Então é fácil aprender sem gastar nada, gente, sério, dá pra aprender muita coisa sem gastar nada. Então aqui, ó, as classificações, tem as conjunções aditivas, que são essas aqui, e, nem, mais, mas também pode ser aditivo, tá? Adversativa, que era isso que eu tava tentando lembrar, o mas, geralmente ele é adversativo, porém, todavia, tipo, você tem uma frase, mas você não conseguiu concluir aquela primeira frase por conta da segunda, então é isso. Alternativas, ou, ora, conclusivas também cai, tá? Logo, portanto cai bastante. E aí tem aqui, ó, os exemplinhos explicativas, procura de finalidade também, que geralmente é o para. Então assim, são regrinhas que você tem que decorar, tá certo? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí e os seus comentários aí, o que você achou desse vídeo, se você quer mais vídeos desse jeito, porque isso vai fazer com que eu tenha um feedback e traga mais vídeos aí pra vocês, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau, tchau!